Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Ele seja adorado, exaltado, reverenciado, a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Se você puder aí expressar aí de alguma forma a gratidão do seu coração, tributar a Ele ações de graças, bendiga, exalte, expresse palavras de adoração, de gratidão, bendiga, exalte, glorifique, dê a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, honras, glórias, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os pecados e sara todas as enfermidades. Recebe, Senhor, a honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação, ações de graças. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus mais uma vez por cada uma das mães. E quero atender um pedido aqui da Mariana, né? Mariana pediu para os visitantes, aqueles que nos visitam hoje, se você puder ficar de pé aí só um minutinho. Nós temos alguns visitantes aqui hoje. Tem alguém que nos visita? Você pode ficar um pouquinho de pé? Temos ali. Quem mais? Aqui atrás, né? Glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, abra as vossas Bíblias, por gentileza. Capítulo 5 do Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, Evangelho de João, vou me utilizar da Revista e Corrigida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero extrair dentro de um texto aqui apenas um entendimento. Versículo 5, por gentileza, até o versículo de número 7. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 5, dentro do texto da cura do paralítico de Betesda, nós encontramos esta proposta de Jesus, quem sabe seja para mim, para você nessa noite. Nós ouvimos muito falar sobre cura aqui nessa noite. Quem sabe seja o seu dia hoje. Quem sabe essa cura alcance o meu coração nessa noite, o seu coração, os nossos corações. Quem sabe o Senhor se manifeste aqui de uma forma sobrenatural, excelente, sobre vidas. É o desejo do meu coração. Assim diz a palavra do Senhor. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Pai, eu tributo a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua casa e saber que aqui o Senhor ordena a Tua bênção, aqui o Senhor não despede um filho de qualquer jeito, de mãos vazias. Aqui o Senhor fala, aqui a Tua bênção nos alcança. É aqui que nós estamos reunidos por uma decisão, por uma escolha, e sei que o Senhor tem um plano. E Jó sabiamente, com todas as letras, disse: eu sei que tudo sabes, eu sei que tudo podes, e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Pai, venha mesmo
fazer com que tudo seja feito conforme o conselho da tua vontade. Venha mesmo abrir o nosso entendimento, venha mesmo ministrar os nossos corações, faz a tua obra. Não permita que venhamos de alguma forma prejudicar, atrapalhar, e nem que o entendimento nos seja roubado acerca do que o Senhor quer fazer. E com certeza, como vimos aqui no Salmo 33, o Senhor, ó Deus, ó Pai querido, ordena e logo tudo se faz. Basta uma palavra tua e tudo se modifica. Basta uma palavra tua, Senhor, e o cenário se transforma. Então não te detenhas em fazer, não te detenhas em operar, não te detenhas em cumprir todo o propósito do teu coração. Eu me esvazio de mim mesmo, que o Senhor cresça, que eu diminua, que a tua glória se manifeste de uma forma toda especial sobre as nossas vidas. É o desejo do meu coração. Fica conosco, nos ajuda, nos abençoa. É o que eu te peço nesse momento, no nome de Jesus. Queridos, nós encontramos nas cartas, não apenas em uma das cartas, mas, por que não dizer, em praticamente todas as cartas do Apocalipse, se tem uma coisa que Deus sabe, é as tuas obras, o que você passa, a tua tribulação, a tua angústia. Eu conheço as tuas obras. Eu sei tudo o que se passa a teu respeito. Eu sei o que você tem feito, eu sei o que você tem passado, eu sei a aflição que tem batido na tua porta. Deus se aparece ali, se apresenta, e nas cartas Ele então mostra que Ele está vendo, assim como nesse caso aqui, a palavra está dizendo assim, Jesus vendo este deitado e sabendo. Jesus sabe tudo a teu respeito. Jesus sabe tudo ao meu respeito. Jesus sabe tudo ao nosso respeito. E Ele tem um plano. E esse plano não pode ser frustrado. E assim como ali nas cartas do Apocalipse, Ele tem uma expectativa meu e a seu respeito, assim como tem a respeito das cartas. Jesus não só fala ali nas cartas que Ele sabe das nossas lutas, das nossas angústias, das tribulações, sabe, das adversidades e tudo que acomete as nossas vidas, mas Ele tem uma expectativa. E Ele diz assim: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Isso também é algo, querido, que se replica em todas as cartas. Eu sei o que você está passando, eu sei a luta que você enfrenta, eu sei a adversidade que bate na tua porta, eu conheço tudo a teu respeito, mas eu tenho uma expectativa. Você vai vencer isso. Ao que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Querido, há um destino profético para você: reinar, independente das angústias, das tribulações, das adversidades, independente dos cenários. Deus conhece e Ele tem propósito de intervir. Ele tem propósito, sabe, de muitas vezes assim, mesmo que você muitas vezes, diferente de vários outros textos da Bíblia. Esse texto aqui, por exemplo, não é algo como acontece com Bartimeu. Bartimeu clama, Bartimeu clama, Bartimeu clama, clama, pede, clama, e as pessoas até tentam fazer ele se calar, e ele continua clamando. Em dado momento, então, a sua voz ecoa e Jesus fala: manda chamá-lo. Aquele clamor mexeu, aquele clamor, assim como você vai ali no Êxodo, aquele povo está passando por todo aquele cenário ali, sabe, que eles estão sendo escravizados, eles estão sendo injustiçados ali no Egito, as cargas estão pesadas, os fardos que eles estão carregando estão pesados, angústia, sabe, tudo aquilo, e eles começam a clamar, e a palavra do Senhor disse assim: ó, o clamor desse povo chegou até os meus ouvidos, e eu desci para livrá-los, para levá-los para uma terra que mana leite e mel. Bartimeu clamou, o povo no Egito clamou, buscou, e Deus desce então para dar uma solução. Aqui não, aqui você não vê esse homem, ele clamando, ele buscando, ele, não, aqui, talvez aconteça isso comigo, quem sabe com você nessa noite, aqui o próprio Jesus se apresenta,
e diz assim: você quer ser curado? Eu sei que você está passando, eu sei há quanto tempo você está lidando com isso. Eu conheço esse cenário, eu conheço essa faceta da tua vida, eu conheço. E Jesus está dizendo aqui, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Deus tem cura para nós, irmãos, em todo o tempo. Agora eu queria associar esse texto aqui com algo que se torna útil fazê-lo, para você entender que parte que Deus quer falar comigo, quem sabe comigo, talvez sobre um pouco para você. De situações, amados, que aqui acontece, muitas vezes acontece conosco na nossa caminhada, se nós não ficarmos um pouco espertos, a gente vai ver que essa paralisia aqui de 38 anos, pode acometer você e acometer a mim, e Deus não vai facilitar. Quando você vai para a palavra do Senhor, lá em Jeremias, não abre por favor, Jeremias capítulo 8, versículo 11, diz assim: e cura a ferida da filha do meu povo superficialmente, levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Deus não cura superficialmente. Deus não trata de uma ferida, querido, de forma leviana, de forma superficial. Deus trata da raiz, para que as folhas sejam curadas. Deus trata na raiz do problema. E Ele não trata de qualquer jeito. Quando Deus faz a obra, Ele faz perfeita, como tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. E aqui acontece algo. Ele sabia que esse homem estava nesse estado há muitos anos. Ele sabia o que esse homem cria. Ele sabia tudo a respeito desse homem e sabia também qual era a raiz do problema. E mesmo sabendo de tudo, ele participa, querido, ele quer participar comigo e com você. Sabe, é um Deus que se comunica. É um Deus que se comunica e Ele está se comunicando conosco mais uma vez aqui nessa noite. Ele então intervém no caminho desse homem e ele faz uma pergunta: quer ser curado? A resposta ecoa: Senhor, mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Sempre vai alguém antes de mim. Aqui que reside, irmãos, um problema que pode nos paralisar se nós não entendermos esse simples recado. Talvez eu não consiga esmiuçar muito e talvez nem necessário seja. Mas alguma coisa nos paralisa se nós não entendermos a seriedade disso. E quantas vezes isso, querido, é tão inerente no nosso meio. Eu não estou dizendo sobre uma placa de igreja, não estou dizendo sobre um contexto eclesiástico. Eu estou dizendo de forma geral. Como isso acomete igrejas, como isso acomete, como nós vimos aqui no teatro. Se nós não entendermos o que o Espírito Santo quer falar conosco, e me deu algumas coisas assim que eu achei forte durante a semana, talvez eu não consiga entregar tudo. Mas sempre, irmão, sempre vai haver algo que nos paralisa. E que Deus não vai facilitar para mim e facilitar para você. Porque Deus sabe a raiz do problema. Mas esse homem aqui, ele vira para Jesus e fala assim: olha, sempre as pessoas não se preocupam comigo. Sempre eu fui deixado. Sempre alguém foi no meu lugar. Sempre as pessoas não se preocuparam comigo, não me ajudaram. Eu não tenho ninguém. Eu fui deixado. As pessoas me ignoram. As pessoas têm lá os seus grupinhos, o seu jeito de lidar lá, mas parece que eu, a minha casa, a minha família é meio excluído, eu não tenho ninguém. Parece que eu sempre sou deixado. As coisas acontecem, mas comigo não acontece. As coisas dão certo para alguém, mas comigo não dá certo. Esse era o entendimento desse homem. Mas não era a razão, não era a raiz do problema. Mas o contexto aqui, irmãos, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas se você pegar hoje nos principais manuscritos grego,
Esse versículo que tem que em dado momento um anjo descia e movimentava as águas, isso não existe. Isso um copista colocou para dar o entendimento no versículo 7, que era o que aquele homem cria. Isso é que a maioria dos teólogos defendem. Que o versículo 3 e 4, parte do 3 e do 4, ele é apenas um copista que inseriu para que o entendimento fosse ali manifesto acerca de qual era o sistema de crença, o que aquele homem esperava que tinha que acontecer para ele receber um milagre. Mas Deus, no meio desse contexto, assim como ali, quando ele transforma ali em Caná da Galileia, ele usa algo que os judeus usavam para suas purificações. Ele traz ali, ele transforma água em vinho dentro daqueles lugares. Assim como ele vai lá e a mulher está discutindo sobre monte, é nesse monte ou no monte lá em Jerusalém que se deve adorar, ele quebra. Ele vem mais para destruir, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Capítulo de João, começo de João, ele mais está destruindo conceitos do que fazendo conceitos. Ele está quebrando sistemas de crenças. E são várias as vezes aqui que ele está fazendo isso. Mas esse homem esperava então que alguém fizesse algo por ele. Mas Jesus queria que ele mesmo fizesse algo por ele. Essa é a proposta. Deus quer que você faça algo por você. Que eu faça algo por mim nessa noite. Porque, querido, ele mesmo se apresenta ali e fala assim: eu quero te ajudar. E o homem fala: mas ninguém me ajuda. Você quer ser curado, mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. E a palavra vem aqui, ela continua dizendo assim: o enfermo respondeu-lhe 7: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha que coisa, irmãos, só o primeiro era curado. Agora o Deus da Bíblia cura todos. Já pensou uma competição de um tanque, se você não correr primeiro e pular, você não é curado? E Jesus intervém, mesmo em cima dessa resposta, desse retorno que não era o que ele queria. Versículo 8. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Diga comigo se você pode: levanta-te, toma o teu leito, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Olha que coisa, irmão, aqui ele vai bater de frente com outro sistema. Ele vai bater de frente agora com outro sistema de crença. Ele vai bater de frente agora, que eu não vou entrar nesse mérito, não é essa a minha motivação. Mas esse homem teve que levantar contra um sistema de crença, não somente um, contra vários outros sistemas de crença, mas ele teve que se mover pela palavra. Você está comigo? Agora imagina você, parece simples, né? Se eu não entender o contexto. Senhor, o Senhor está pedindo para eu levantar. Se eu conseguisse levantar, eu não estava há 38 anos nesse estado, já tinha feito isso. Diga assim comigo: ele não questionou. Ele se submeteu à palavra. Deixa eu passar mais para você aqui, para você entender o que Deus quer falar. Levanta-te, toma o teu leito e anda. 3 fases. Levanta, toma o teu leito e anda. Ele estava paralisado, e tem muitos crentes paralisados. Mas eu quero crer que Deus vai te tomar pela mão aqui hoje e te colocar de pé. Mas ele estava paralisado, irmão, porque você não foi, assim como eu não fui feito para ser dominado por nada e nem por ninguém. Você foi criado desde o Gênesis para dominar sobre as coisas e não as coisas dominar sobre você. Tem pessoas dominadas por um cigarro. Pessoas se dominam por uma erva, se dominam por um vício, por um jogo. Tem pessoas que se dominam por coisas tão pequenas, mas você foi criado para dominar sobre as coisas e as coisas não dominar sobre você. Esse é o contexto criacional. Desde Adão e Eva, Deus criou o homem para dominar.
Mas aqui havia algo que dominava sobre esse homem, isso tipificava o leito. Era algo que ele não conduzia o leito conduzia ele. Ele não tinha domínio sobre o leito tinha domínio sobre ele. Você está comigo? Mas Jesus chega ali e fala assim: olha, levanta, domina o que está te dominando. E anda. Porque, querido, tem muito crente que não vai andar enquanto for dominado por algo que está te dominando e não deveria te dominar. Eu estou me fazendo entender. Tem algo que quer nos dominar, não deveria nos dominar, mas muitas vezes nos domina e isso nos paralisa. E essa paralisia tinha um nome, diga comigo, pecado. O que paralisava esse homem era o pecado. Ele estava paralisado, porque Jesus encontra com ele depois, que ele é são, ele levanta, toma o leito, as pessoas ali interagem com ele: olha, é sábado, não te é lícito levar a tua cama. Versículo 11, ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Versículo 14, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais. Diga aí, aqui agora encontramos a raiz do problema. Encontramos a raiz. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Você consegue analisar o que é pior do que a pessoa ficar 38 anos paralisada? Eu vou te dizer o que é pior do você ficar, você não, do que alguém ficar. Ufa. E você não vai ficar, porque foi para a liberdade que Cristo te chamou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que é pior do que ficar 38 anos paralisado, irmão? É ir para o inferno. Porque se isso continua dominando esse homem, ele não recebe uma palavra: levanta, domina o que está te dominando e anda, ele ia para o inferno. Isso é pior do que ficar 38 anos dominado por algo que você foi feito e você é capaz de dominar, porque Jesus está dizendo: você quer ser curado, você quer ser liberto disso, quer ser livre disso. Mas, querido, aqui que reside uma questão que eu quero trabalhar um pouco à medida que eu conseguir fazê-lo e que o Espírito me dirigir a fazê-lo. É que muitas pessoas que estão sendo dominadas por algo, elas sempre têm uma boa desculpa: é que ninguém me ajuda, pastor. Ih, rapaz, eu tentei na igreja A, na igreja B, mas ninguém está nem aí comigo, ninguém se preocupa comigo, ninguém. Agora Jesus está chegando e falando: mas eu quero fazer. Você quer que eu faça? Ah, mas ninguém me ajuda, ninguém me coloca no tanque, não tem ninguém que se preocupa comigo. O próprio Jesus chegou: você quer ser curado? Consegue entender? Mas o que me chama a atenção é que essa palavra, irmão, ela não voltou, e assim como palavra nenhuma de Jesus volta vazia. Pode se demorar para cumprir, mas ela fica ali, batendo a minha porta e a sua porta. Você quer? Porque se fosse falar: Senhor, eu quero, Ele está pronto para fazer. E pode ser hoje. Vou repetir, pode ser hoje. Mas tem muitas coisas que acontecem, irmão, que a palavra não muda. Ele não faz acepção, Ele não cura levianamente, nem superficialmente. Ele cura e está curado. Ele faz e logo tudo se apresenta. Haja luz e houve luz. Lázaro vem para fora. Querido, não tem possibilidade nenhuma do Lázaro ficar lá dentro. A palavra dele faz toda a diferença. A palavra dele modifica cenários, irmão. Levanta-te. Aquele homem se levantou. Agora, domina o que está te dominando e anda. Mas quer ver o perigo? Nós estamos inseridos dentro do teatro que foi feito aqui. É o que acontece entre irmãos. É essa a paralisia que nós temos que combater aqui nessa noite. Quem está comigo? 20% da plateia.
Essa paralisia que nós estamos aqui, querido, com uma incumbência aqui de combatê-la, o que paralisa igrejas, no plural. Quem quer saber? 12%. Quem vem aqui prestar um culto a Deus? Quem vem nesse lugar adorar a Deus? Louvar a Deus? Oferecer a Deus? Você é uma oferta, eu sou oferta, nós somos oferta, nós prestamos um culto, ofertamos um culto a Ele, glorificamos o nome dEle. E um dia 2 irmãos foi fazer isso. Na mesma igreja. Mas um, querido, ele estava ali, aleluiado. E ele pegou o que ele tinha de melhor. Ele pegou as primícias, a primeira parte, ele, sabe, fez de todo o coração. E ele chegou ali e ofertou algo para Deus, lá no Gênesis, capítulo 4. E quando ele entregou aquela oferta, Deus recebeu ele e a oferta dele. Deus ficou feliz, porque ele fez de todo o coração, ele pegou o seu melhor ali, querido, e melhor para Deus não é quantidade, é coração, é a forma que eu faço, que eu me entrego para fazer a obra, para fazer, querido, Deus conhece tudo, Ele sabe. O Senhor não vê como vê o homem olha o aparente, eu, o Senhor, vejo o teu coração. É por isso que ele diz em Provérbios 4:23, sobretudo não é roupa. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida, a saída da vida, querido. Deus está de olho no meu coração quando eu estou ofertando algo a Ele. E esse homem chamado Abel, ele traz uma oferta, que essa oferta mexe com Deus, essa oferta fala com Deus, essa oferta Deus recebe, e Deus recebe ele e a oferta. Agora o seu irmão foi, ao cabo de dias, passou um tempo, e seu irmão também, talvez, você vai entender aqui, irmãos, pelo amor de Deus, tenha um pouco de paciência comigo, gosto de falar isso. Você vai ver que porque tem pessoas que na hora do louvor aqui, tem pessoas que falando assim, querido, vamos adorar a Deus, e a pessoa está lá indiferente. Mas você vai entender sobre isso também nessa noite, em nome de Jesus. O Caim foi lá, ofertou. Mas só que a Bíblia diz que Deus não recebeu Caim. Deus não olha primeiro, querido, Deus não olha primeiro para a oferta, Deus olha primeiro para o ofertante. Você está comigo? Deus olha que motivação, que coração que é que você está fazendo algo para Ele, ofertando algo para Ele, um serviço a Ele, servindo Ele. Deus vê primeiro o teu coração, depois vê a tua oferta. É por isso que muitas pessoas se enganam, porque a pessoa, sabe, faz ali, tenta, mas só que falta o principal, que é Deus receber primeiro eu, depois da minha pregação, depois o que eu vou fazer para Ele, mas primeiro Ele quer me receber, e ver se eu estou realmente curado, ou se eu estou fazendo algo como estava Caim com relação a Abel. Tem pessoas servindo a Deus, e não estão em paz com o irmão do lado, Deus não recebe. É o perigo que paralisa igrejas, irmãos. Nós vamos entender um pouco disso aqui nessa noite. E quando isso acontece, esse homem então descai o seu semblante, diz a palavra. Eu não quero ser aqui cansativo, por isso que eu não vou pedir para você abrir, é Gênesis 4. E ele descai o semblante, ele começa ali, sabe, estava triste, ele estava desanimado. Ele estava ali, sabe, fazendo algo mais... E Deus, sabe o que Deus fez aqui? No tanque de Betesda, Ele chegou ali, e Ele interviu, Ele conhece, irmão. Deus, se tem alguém que te conhece e me conhece, é Deus. E Ele chegou para Caim, e da mesma forma falou, por que você está irado? Por que descaiu o teu semblante? Olha se não é o mesmo contexto do tanque de Betesda.
ele intercepta, ele intervém, ele vai ter com aquele homem, assim como ele teve com o homem que a Bíblia não menciona o nome, do paralítico do tanque de Betesda, esse é o nome. Mas ele vai ter com ele e libera uma palavra: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí, a palavra também não faz acepção de pessoas e chega para Caim. Por que você está irado? Por que você descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que haverá aceitação para ti. Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas cabe a você dominá-lo. Levanta, domina o que está te dominando e anda. O Caim estava sendo dominado, porque o irmão dele estava servindo e Deus estava recebendo, e ele de alguma forma estava se sentindo injustiçado, indiferente. Sempre vai um antes de mim, não tem ninguém que me coloca no tanque. E o Caim estava assim, triste. E a palavra chega: isso aí que você está deixando entrar no teu coração é contra você. Agora, qual é o sentimento que ele estava tendo, irmão? Um sentimento que o problema era o irmão. Agora, quem que está falando com ele? O próprio Deus. Eu estou de olho no teu procedimento. Se você proceder bem diante dessa situação, você está sentindo tudo isso aí no teu coração, você deixou isso entrar no teu coração, mas se o teu procedimento for correto, eu também vou te aceitar. Há aceitação para você também da mesma forma. Eu também quero receber o seu serviço, eu quero receber, me alegrar, mas eu quero primeiro que o teu coração com relação ao teu irmão seja sarado. Se você proceder bem, há aceitação para ti. Todavia, se você proceder mal, o pecado jaz à porta e o teu desejo será contra ti. Isso que você está desejando aí não vai ser bom para você, vai ser contra você, mas compete a você, cabe a você dominar esse leito. Levanta, domina o que está te dominando e anda. Ele tinha tudo para andar na presença de Deus, ser aceito diante de Deus, e estava tudo resolvido. Mas ele se levantou e matou o irmão. Você está comigo? Oportunidades igual, cenários paralelos. Só que o paralítico forte, ele se levantou para dominar o que estava dominando ele. E o Caim não dominou aquilo que no coração dele estava sendo algo contrário ao irmão. E mesmo Deus intervindo e falando: se você proceder bem, também há aceitação para ti. Ele preferiu ser dominado por aquilo que estava no coração e matar o irmão. Você está comigo? Você entende porque fica 38 anos? Ele não teve outras oportunidades? Teve. Mas querido, quando isso acontece, o cenário se repete ali na frente. E Deus intervém. Se você dominar sobre isso, que mais uma vez está vindo aí bater na tua porta, você resolver, a aceitação para você. E a pessoa arruma outra, e outra, e outra, e vai ficando. Não tem ninguém que se preocupa comigo. Tem ninguém que me coloca no tanque, sempre alguém no meu lugar, sempre ali, parece que ali é desse jeito, ali é aquele De Paula lá no cenáculo, aquele cara lá que é do jeito dele, né? O Fernando lá, aquele negócio aqui do louvor, o outro, não tem ninguém que, ih, rapaz, isso aí é tudo igual, estou cansado disso já. Deus está falando: você quer ser curado? E ele continua batendo. Você quer ser curada? Ah, não tem ninguém que me coloca. Eu não sei. Deve ter alguma coisa esquisita comigo, porque comigo dá sempre errado. Não, querido. Não, amada. Deus conhece tudo a teu respeito. Ele sabe que você está nesse estado. Ele sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você, que faz toda a diferença. Sabe o que acontece aqui, irmão? Eu estava falando da adoração, eu não queria nem entrar nisso, mas eu fui cair na besteira de falar. O problema ali da samaritana
é um só a raiz. Quem quer saber? A raiz aqui era o pecado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então não era a pessoa que não preocupava com ele, não é nada disso. Se ele não dominasse sobre aquele pecado, ele ia continuar paralisado. Ali era algo relativo ao pecado. Mas aqui nesse contexto que Jesus se apresenta à samaritana, que eles começam ali a ter um diálogo, Jesus sabia tudo a respeito dela, ou não? Ele sabe tudo a qualquer um de nós, irmão. Ele sabe. Quando você estava ainda lá no ventre da tua mãe, Ele te conheceu. E desde aquele dia Ele falou, olha, eu tenho uma obra na tua vida. Antes de você deixar a madre, Ele falou, você vai fazer isso para mim, você vai fazer isso para mim, você vai fazer isso para mim. Querido, Deus sabe para que você nasceu. Para que eu nasci, o que eu estou fazendo, o que Ele vai levar você e eu fazer. E essa mulher, ele chega ali então para dialogar com ela, ela começa a falar, olha, nossos pais adoravam aqui, vocês dizem que é para adorar lá. Aí ela simplesmente, Jesus fala, o problema sabe qual que é? Não é o local de adorar, que vocês adoram o que vocês não conhecem. Pessoas que têm dificuldade de adorar Jesus, porque não conhecem Jesus, irmão, porque quem conhece Jesus tem facilidade de adorá-lo. Agora é difícil você adorar alguém que você não tem relacionamento. Essa é a chave. E você vê pessoas que são indiferentes na hora da adoração, porque adoram aquilo que não conhece, fica um negócio mecânico. Mas quando você conhece, você tem intimidade, você tem prazer, aquela chama arde. Você quer mais, você quer adorar, você quer... Continua adorando. Por quê? Porque eu estou me derramando na presença do meu amado. Essa é a chave. Mas deixa eu passar algo para vocês, que eu preciso caminhar um pouco nessa direção, se o Senhor me permite. Então, rapaz, obedecendo em tudo o seu pai, fazendo o que o pai pediu para fazer. E nesse contexto, o menino está lá, ninguém está vendo, irmão. Sabe, não é um altar, não é um domingo, não é um holofote, não. Esse homem estava no meio do pasto, cuidando das ovelhas do pai. Consegue entender isso? Não tem holofote. Vem um leão, vem um urso, vem uma adversidade. E ele está fazendo de tanto coração ali para o pai, aquilo que o pai pediu para fazer, que ele vai lá e ele... Essas ovelhas aqui são do meu pai pediu para cuidar. E ninguém vai arrebatar essas ovelhas não, porque é do meu pai. E vem o urso lá, ele deu o jeito dele lá e tal. Querido, não saiu no diário, não saiu no Voto News. E ele continuou fazendo o melhor para o pai. Por isso, querido, que tudo que vier na tua mão para fazer, faz de todo o coração como para o Senhor, não para homens. Porque é certo que o galardão vai vir do Senhor. E ele está fazendo isso, mas chegou um determinado momento que os seus 3 irmãos ali, o mais velho, o Eliabe, o Abinadab e o Samá, estavam servindo o exército. E o pai chega para esse menino que está ali, envolvido no cuidado das ovelhas, e pede para ele, filho, eu preciso que você vá lá, e você me traga a notícia dos teus irmãos. Quero saber como andam os seus irmãos. E leva também esse presentinho aqui. O comandante do exército era mineiro. Leva esses 10 queijos aqui, porque o cara é lá de Patos de Minas. Hã? É nóis. Leva esses 10 queijos aqui para o comandante lá e... fazer um pão de queijo lá, aleluia. E ver como estão os seus irmãos. Mas ele chega lá, irmãos, ele está indo lá, fazendo o quê? Obedecendo o pai. Quando ele chega lá, antes dele ir para lá, ele pega alguém e fala assim, cuida para mim das ovelhas ali. Porque não é que eu tenho uma missão agora que eu vou abandonar, não. Cuida direito, agora que eu voltar, eu quero que esteja em perfeita ordem, como se eu mesmo estivesse cuidando. Responsabilidade. Mas ele vai agora, enviado pelo pai, para fazer uma outra obra. Ele chega lá e ele então se interage ali com o cenário, e o cenário está estabelecido ali. Há uma guerra, 40 dias por 80 vezes um insulto, 2 vezes por dia, que nem remédio. O cara se levantava e afrontava, se levantava e afrontava. Ele chega, o que está acontecendo aqui?
ele se posiciona ali. Que é isso? Um exército inteiro paralisado? Você vai entender por que um exército inteiro, irmão, nós somos exército de um general invicto nas batalhas. Se você ainda não se alistou nesse exército, hoje é dia. Querido, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, é invicto em qualquer batalha. E o exército de Deus, querido, não pode ficar acuado por uma afronta. Mas por que fica acuado? Essa desceu agora quentinha. Porque estava ali alguém fazendo tudo que o pai mandou, querido, dentro daquilo que era realmente o ministério dele, o chamado dele até aquele momento. Porque Deus é um Deus de oportunidades. Quando você está fazendo algo lá nos bastidores, irmão, de todo o teu coração, você pode ter certeza que Deus quer te projetar a lugares altos. Mas você e eu não precisamos de holofote. Precisamos apenas que o nosso coração seja totalmente dele. E ele então chega ali, irmão, e uma oportunidade se apresenta diante dele. Tem uma guerra ali, tem uma luta ali, tem um gigante ali. Mas ele não vai de qualquer jeito, ele se apresenta ali como um servo. Ó, o teu servo vai enfrentar isso. Ele agora se posiciona para servir o rei. Mas quando ele está naquele cenário, você não pode, porque você ainda é menino, ele é soldado desde a sua infância, você é pequeno, ele é grande, você não pode, ele pode. E ele fala, peraí, mas eu tenho um currículo. Estava cuidando lá das ovelhas do meu pai, aparecia um urso, aparecia um leão, eu ia para cima lá, pegava para a barba, jogava, dava um knockdown nele lá, e um mata-leão. E o mesmo Deus que me deu vitória lá, é o Deus que vai me dar vitória aqui. Hoje mesmo está resolvida essa situação. Aí o cara está ali todo... Mas aí, irmão, aí chega o irmão, o Eliabe. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 28 a seguir. Ele está ali, eu quero servir aqui, eu quero ter uma oportunidade. Eu quero glorificar meu Deus, eu faço parte desse exército também. Se eu tiver uma oportunidade, eu quero enfrentar essa luta. Mas aí acontece aqui no 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. Querido, não é novo isso, eu já preguei sobre isso. Mas tem pessoas novas aqui, aleluia. A grande questão, querido, para você não perder batalha, é você se desviar daquilo que não é a luta. Fala para o seu irmão assim: o problema é o gigante. O problema não é os irmãos. É o gigante que tem que ser derrubado. Mas muitas vezes os meus gigantes, que nem os 38 anos daquele homem lá, o gigante dele era o pecado. O Caim, o gigante dele é o que ele deixou entrar no coração dele com relação ao irmão. Esse era o gigante. Aqui o gigante está lá para ser enfrentado, irmão, 40 dias afrontando, 40 dias. E ninguém se levanta para lutar contra o gigante, mas se levanta para lutar contra o irmão. Querido, isso é o papel do diabo, porque reino dividido não subsiste. Agora o contrário disso também é verdadeiro. Que na nossa comunhão, querido, Deus ordena a bênção. Mas como que isso tem que acontecer, pastor? Quando tem situações entre irmãos, você tem que ser sábio o suficiente para saber se desviar de confusão, desviar de contenda. Fala: não, cara, eu não estou lutando com você não, eu tenho um problema ali para resolver. Fique em paz. Foi o que ele fez.
E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou responder conforme as primeiras palavras. Ei, eu tenho um objetivo. Eu não vou ficar preso aqui 38 anos lutando com meu irmão. Não é com Eliabe a minha luta é derrubar esse gigante. Querido, tem um gigante querendo aí paralisar a igreja a todo custo. Essa é a nossa luta. Mas muitas vezes, se a gente não tiver sabedoria, daqui a pouco o irmão está, sabe, está com o semblante caído com o outro, o irmão já desvia, não desvia do problema, desvia do irmão. Mas louvado seja Deus, que Deus fala. Quer ver, querido, como que é isso, desse jeitinho? Desse jeitinho, como diz o mineiro. Jesus está ali, e chega Marta e Maria. Vocês conhecem a história? Diga assim, duas irmãs. As duas têm oportunidade, assim como Abel e Caim, de servir, querido. Você tem oportunidade de servir. A Marta tem oportunidade de servir. A Maria tem oportunidade de servir. O Caim tem oportunidade de ofertar. O Abel tem oportunidade de ofertar. O Davi tem a oportunidade de derrubar o gigante quando Eliabe não derruba. Porque se o Eliabe tivesse feito a parte dele, não precisava do Davi fazer. Mas acontece ali que chega e Jesus está ali, né? E a Marta, por isso que muitas vezes a pessoa faz, mas é aí que está o problema. Deus primeiro faz em mim, depois através de mim. Eu não posso dar o que eu não recebo, irmão, porque senão fica mecânico. Posso trazer qualquer coisa para vocês aqui de forma mecânica, copia na internet, pega lá um esboço lá e vem aí e tal, querido, pelo amor de Deus, dá para fazer isso, dá para ser um bom profissional de púlpito, mas eu prefiro receber. O que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Só funciona assim. Fala para o seu irmão, só funciona assim. Parece barata tonta, andando para lá e para cá, mas é o jeito da madeira. E quem não gostar, acerta comigo na saída. Aleluia. Só para quebrar o gelo. Mas está lá, irmão. Mas aí o problema é que a Marta está fazendo, mas ela está preocupada não com Jesus, ela está preocupada com a Maria. Você está comigo? Ela está fazendo, mas ela está com o coração, pô, mas se a Maria me ajudasse, hein? Eu não faço mais porque é a Maria que não me ajuda. E a Maria está lá. No entendimento da Maria, ela tem que estar aos pés de Jesus. E ela está lá aos pés de Jesus, recebendo os ensinamentos ali. Ela está lá. Eu estou falando para você, quando você conhece, você adora. Você tem prazer de ficar aos pés dele. Você está ali. Maria, diferente de Marta, Marta conhecia serviço. Maria conhecia adoração. Ela se entregou ali, se rasgou ali e está lá. E está lá, compartilhando, está lá, mantendo comunhão. Mas aí o que acontece? A Marta chega ali, coração, Senhor, coloca aí, vai lá, Lucas capítulo 10. Nós estamos encerrando. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Ou seja, irmão, agora ela está dando ordem para Jesus. Faz assim, por que o senhor não pede para ela fazer assim? Olha lá. Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Querido, a melhor parte é você estar aos pés de Jesus, fazendo de todo o teu coração.
Mas se tiver uma Marta do lado, se desvia, irmão, e continua adorando a Deus, que lá na frente Deus vai tratar com a Marta. Marta, você quer ser curada? Marta, domina isso que está te dominando. Marta, não é aí que está a chave. Quem está entendendo? Abre comigo aí João capítulo 21 para a gente orar. Que nós estamos depois da ressurreição. Jesus aparece aos 11, versículo de número 20. Louvado seja Deus. Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, aquele que se reclinava sobre o peito de Jesus, João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é o que há de te trair? Quem é o que há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e desse, que será feito? E deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, irmão, faz só a sua parte. Adora ele, exalta ele, faça o seu melhor. Sabe, dê sempre o seu melhor a ele, independente de quem está do lado. Independente de qualquer situação, querido, sirva ele de todo o teu coração. Sabe o que muitas vezes acontece? Que eu quero orar em cima disso. Abra a sua Bíblia aí que eu me sinto na obrigação de fazer isso. Marcos capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe, querido, essa é a palavra que Deus quer falar com você nessa noite. Versículo 29, Marcos capítulo 1. E logo, saindo da sinagoga, você vai fazer isso daqui a pouco, sair da casa de Deus, da igreja, e logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre. Deixa eu passar para você o que o Espírito Santo colocou no meu espírito essa semana ali, de uma forma bem tranquila. A febre nunca é o problema. Tem pessoas aqui que talvez para me ensinar, a febre indica um problema. Indica uma infecção, indica uma inflamação, indica uma íngua, indica uma série de coisas ali que está mal resolvida no corpo. A febre indica que no corpo tem alguma coisa que não está legal. Está comigo? Consegue entender dessa forma? Então vamos lá. A sogra não foi para o culto. Então tinha um problema. Caracteriza que ela tinha algo que estava ali causando essa febre. Está comigo assim? Ela não foi para o culto. Falaram a respeito dela para Jesus. A sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Continua. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Levanta, domina o que está te dominando e anda. Levanta, domina isso que está te dominando. Tinha uma febre dominando ela. Mas assim como você, ela foi chamada para servir. E quando você serve, diz a palavra de Deus: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Êxodo 23, 25. Quem serve é diferente, irmão. Quem serve tem provisão, quem serve tem cura, as enfermidades vão embora. Tem pessoas doentes, querido, porque pararam de servir, porque tem um negócio mal resolvido entre irmãos. E pode ficar 38 anos paralisado sem fazer a obra de Deus, porque tem uma febre, que está indicando que tem uma coisa mal resolvida. É isso que acontece aqui. Então chegou-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a e a febre a deixou. Porque quando você assume uma posição, irmão, de não ser dominado e dominar, a febre te deixa. Você vai ver em outros contextos que vai dizer: Jesus repreendeu a febre. Repreendeu nada.
Jesus abaixou lá, querido, Jesus nunca vai se abaixar diante de um problema, ele dá uma ordem. Ele não se curva diante de problema, irmão, ele só estendeu a mão. Falou, se você se levantar contra isso, isso não vai dominar a sua vida. Se você se levantar, você vai dominar o que está te dominando, e você vai voltar a fazer a obra, você vai voltar a servir. É o que acontece aqui. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Coloca de pé, por gentileza. Querido, você tem que voltar a servir a Deus. Mas o que é que muitas vezes me impede de servir a Deus, querido? Eu estou com o semblante caído, eu estou com algo mal resolvido lá atrás. Eu estou com alguém, olha, ninguém se incomodou comigo, as pessoas, pastor. Eu creio até que isso pode ser verdade, eu não estou aqui dizendo que talvez você não foi injustiçado. Mas muitos foram, irmão. Jesus foi. Mas ele continua ecoando a sua voz aqui, ao que vencer. Ao que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono. Querido, tem trono para vencedor, não tem trono para quem fica, ninguém é comigo, ninguém se preocupa comigo, não tem ninguém que me coloca no tanque. Se o senhor, por que o senhor não pede para minha irmã me ajudar? O que você está fazendo aqui? Eu sei a tua presunção, você deixou aquelas ovelhas com quem? Não, querido, Deus está falando para mim e para você, você quer que eu te levanto de novo para você voltar a me servir? Domina o que está te dominando, não deixa isso no teu coração, irmão. Não deixa essas coisas que nos paralisa. O que nos paralisa é o inimigo fazer você tirar o foco de onde você deve olhar e você começar a olhar. Foi o que afundou Pedro. Enquanto ele estava fito em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Quando ele olhou na força do vento, ele afundou. Não olhe para o que está acontecendo à tua direita ou à tua esquerda. Faz o que ele disse para Pedro fazer, quanto a você me segue, faz o que eu te pedi para fazer, faz de todo o teu coração. Mas se porventura, irmão, alguma coisa te feriu, te machucou, alguma coisa talvez aí te fez você desanimar, o Senhor está pegando você pela mão nessa noite, falando assim, se levanta e volta a fazer a obra. Se levanta e volta a servir. Querido, quem não vive para servir, não serve para viver. Sabe o grande problema de Jonas? Deus conhecia o chamado dele e não tem como eu me esquivar, irmão, porque lá no ventre da minha mãe Deus sabia quem eu era e para que eu nasci. Assim como com Jeremias, assim como comigo e com você, Deus sabe para que você existe, para que eu existo, para servi-lo. E o Jonas achou que podia fazer do jeito dele. E o Jonas deixou de servir, e o que ele fez? Paralisia. Paralisou. Quando que o Jonas teve uma segunda oportunidade? Quando veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, filho de Amitai, dizendo, vai fazer o que eu mandei você fazer. Quando eu paro, irmão, eu estou preso. Quando eu me levanto contra aquilo que me paralisa, eu falo, não, me joga na água, que eu vou fazer a tua vontade, eu vou te servir. Eu vou fazer o que o Senhor me pediu para fazer. Eu vou te servir de todo o meu coração, querido, mas vai aparecer coisas no meio da tua caminhada. O Eliabe, a Marta, sabe? Vai ter os Caim, vai ter tudo isso, irmão. Mas você e Deus é mais do que vencedor. Agora o que nós não podemos, irmão, é deixar coisas mal resolvidas. Fala para o teu irmão, essa febre vai te deixar hoje. E você vai se levantar. Então, querido, recebe isso no teu espírito. Se alguma coisa fez você ficar acamada, ela estava deitada, estava acamada. O paralítico estava o quê? Dominado sobre um leito. Não deixa nada te dominar, você nasceu para dominar sobre as situações. Eu quero orar com vocês. Não quero fazer apelo, mas se tem alguma coisa aí mal resolvida, irmão, resolve. Resolve. Não permita que essas questões te paralise. Porque Deus está querendo receber o teu serviço. Deus está querendo receber a tua oferta. E a tua luta não é contra o teu irmão. Derruba esse gigante, te diz o Senhor. Pai, eu quero te adorar. Bendizer o teu nome, porque o Senhor nos coloca num exército de vencedores, Pai. Esse exército, Senhor Deus, ó Pai querido, que o Senhor tem levantado na terra, não é uma placa denominacional, não. É um povo que se levanta contra aquilo que quer nos dominar e domina sobre tudo. Pai, nós não fomos criados em hipótese nenhuma para ser dominado sobre nada e sobre ninguém,
mas o Senhor nos deu, ó Pai querido, a capacidade de nos levantar e enfrentar os nossos gigantes, lidar com as nossas diferenças e cantar o hino da vitória. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, Senhor. Pai, levanta mesmo uma igreja saudável, uma igreja curada. Queres ser curado? Levanta contra isso que está te dominando e anda. Pai, que nós possamos nos levantar nessa noite contra tudo aquilo que quer nos parar, nos dominar, nos atrasar, nos impossibilitar, e avançarmos, andarmos, corrermos, Pai, para fazer a tua obra enquanto é dia. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, nos lava no teu sangue, Pai. Não permita, Pai, que assim como Caim, ao ouvir a tua voz, sejamos indiferentes, Pai. Pai, em nome de Jesus, mas que nós possamos nos levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me levanto, assim como o filho pródigo, eu caio em si, e me levanto e vou ter com meu Pai, e eu vou ali ter um pacto com meu Pai, vou voltar a ter uma aliança com meu Pai, mas eu não vou deixar de fazer a obra. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, Pai. Sara, liberta, faz uma grande obra. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Se você recebe a palavra, glorifique o nome dele, dê a ele a glória, a honra, o louvor, a adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Amados, muitos irmãos não puderam cear no domingo passado, né, devido a algumas situações. O pastor Marcos preparou uma ceia aqui no fundo. Você que não ceou e quer fazê-lo, tá? Você se dirige aqui no fundo aqui, que o pastor Marcos vai estar ali oferecendo a ceia para vocês. Amém? Vão em paz, uma semana de vitória aí, em nome de Jesus.